Bom, então vamos lá, falando como sobre se preparar para o processo de aplicação do au pair. Primeiro de tudo que a gente tem que fazer é entender sobre o programa. Como que a gente entende sobre o programa? A gente procura no YouTube, ou em blogs, ou nos grupões do Facebook, ok? Você tem que entender o que é o programa e se o programa realmente serve para você, dear. Porque às vezes a gente tem o sonho de ir para os Estados Unidos, né? E ver lá do au pair, que é um programa de babá nos Estados Unidos, que a gente ganha um valor X para trabalhar X horas, mas isso é muito superficial. Então você tem que entender o programa, tem que ouvir de pessoas que já foram. E aí elas vão contar as experiências delas, é claro, você vai ter a sua própria experiência, mas a experiência das outras pessoas também ajuda você a entender o programa. Então, o que é o programa de au pair? O programa au pair, você vai lá para ser babá nos Estados Unidos. É um programa cultural, de intercâmbio cultural. As famílias, elas sabem disso, elas sabem que tem esse peso cultural, o intercâmbio não é só sobre o trabalho, né? As famílias sabem também, mas 80% do intercâmbio é o trabalho, dear. Né? Então, nós vamos lá para trabalhar. Então, é isso que você tem que entender do programa, entendeu? Não é um programa de férias, não é um programa onde você vai para uma host family, você vai morar ali e você vai usufruir da casa, da piscina, entendeu? De todos os benefícios do carro que eles vão te dar, e aí você não tem nenhuma obrigação. Não é isso. Às vezes eu acho que falando com algumas alunas e vendo algumas opiniões lá do grupão, do au pair, às vezes eu acho que as pessoas pensam isso, que esse é um intercâmbio pra gente, tipo, chegar lá e viver a vida que a gente não tem no Brasil. Infelizmente, dear, ele é um intercâmbio de trabalho. 80% do tempo que você vai passar no programa é trabalhando. É por isso que eu sempre digo, feche com uma família que dê um match com você, porque o sucesso do seu programa vai depender da família, ok? Então, primeiro, né? Então, recapitulando, você vai lá para trabalhar. A gente trabalha 45 horas semanais com as crianças. O que é da nossa obrigação como au pair? É fazer tudo das crianças. Tudo. Eu vou falar da minha experiência, ok, dear? A minha rotina era, eu tinha que acordar às 5 da manhã, eu tinha 4 meninas na minha primeira casa, né? Depois eu falo da segunda, que era bem melhor. Mas na primeira casa, quando eu cheguei, eu tinha 4 meninas. Elas tinham 6, 8, 10 e 12 anos. Então, eram idades que eram ok para cuidar, não me davam muito trabalho, então eu não tinha que ficar 24 horas com elas, né? Eu não tinha que... não eram bebês, então faziam as coisas sozinhas, tomavam banho, enfim, eram independentes, né? Mas 4. Então a minha rotina começava às 5 da manhã, eu acordava e eu preparava o breakfast da Rachel, que era a mais velha, de 12. Porque a Rachel, ela ia para patinação de gelo às 6. Então, 6 horas ela já estava no ringue de patinação. Aí, então, 5:30 ela tomava o breakfast dela e a gente ia. Os meus hosts e as outras estavam dormindo. Aí eu chegava da Rachel, deixava ela no rink, chegava, preparava o breakfast da Sarah.
Ia lá, acordava Sarah, que era a segunda de 10 anos, e aí preparava o breakfast dela, ela tomava 6h30, ela estava no rink, porque ela também fazia patinação, isso antes da escola. Então, 6h30, eu deixava ela lá, voltava para casa, aí os meus hosts já estavam de pé. Claro, eu não fazia o breakfast dos meus hosts, não é obrigação da au pair fazer nada para os hosts. E eu recomendo que você não comece a fazer. Sabe aquela coisa de brasileira que a gente fala, já tô aqui, já tô fazendo, já tô com a mão na massa, vou fazer também para eles. Eu não recomendo isso, porque vai virar uma obrigação. Infelizmente, vai chegar um dia que eles vão falar assim, cadê meu café da manhã? Como se fosse a sua obrigação preparar o café da manhã deles, ok? Então, nem comece, nem dê essa chance, porque eles sabem pelo programa que não é para fazer, então eles não vão te cobrar isso, ok? Enfim, deixa eu voltar aqui para minha rotina. Aí, eu preparava o café da manhã das duas menores que estavam ainda dormindo. Preparava o café da manhã e eu tinha que pegar a Rachel, que saía às 7 do rink, e levar para a escola. Então, a Rachel e a Sarah, elas iam para a mesma escola, na middle school, lá nos Estados Unidos, pelo menos a minha família. As duas menores que estavam no elementary, que é o fundamental 1, que é aqui no Brasil, lá chama elementary school. Elas estudavam em uma escola. As duas maiores, que estudavam na middle school, que seria o fundamental 2, ainda não é high school, então middle school. Elas iam em outra escola. Então, eu pegava as duas do rink e levava para a escola. Voltava para casa e aí dava o café da manhã para as duas menores. A minha arroz eu já deixava preparado, a minha arroz já tinha colocado no prato, às vezes, né? Às vezes não, às vezes ela acordava atrasada, só dava um beijo nas meninas e saía. Né? E enquanto ela saía, eu chegava, então as meninas não ficavam sozinhas. E o Tim também, que era o meu host, ele também estava por ali e saía no mesmo horário que a Deb. Bom, aí eu levava as duas menores na escola às 9 da manhã. E aí, dear, isso que meu dia começou às 5, né? E aí, às 9 da manhã, eu não tinha break ainda, porque era a hora de fazer a laundry. Então, a gente tinha que fazer, eu tinha que fazer a laundry das meninas. Como eram 4, então tinha laundry praticamente todo dia. Lavar a roupa delas, né? Então, às vezes eu deixava acumular 2 dias, mas se eu deixasse muito, aí elas não tinham o colã da patinação de gelo. A Rebecca também fazia equitação, então tinha o uniformezinho dela lá da equitação. A Lea fazia soccer, então tinha o uniforme do soccer. Eu não podia ficar muito tempo sem fazer a laundry. Então, depois das 9, que eu levava as meninas, chegava em casa, fazia laundry, que eram muita gente. E aí, por que eu falo para vocês não começarem a fazer coisas? Porque eu pensei assim, nas minhas primeiras semanas, eu pensei, vou fazer a laundry dos meus hosts também. Já tô aqui, já tô fazendo, né? E aí eu fiz algumas vezes. E aí foi o meu erro, dear, porque quando eu não fazia, a Deb falava, e a minha laundry, você não vai fazer? Né? E aí eu tive que... ficou uma situação chata, que eu tive que colocar ela no lugar dela. Eu falei, I'm not supposed to do this. I did once, twice, but
I'm not supposed to do this. Né? Então, não é para eu fazer isso. Eu fiz uma, duas vezes, mas não é para eu fazer, não é minha obrigação. Né? E falei assim mesmo. Enfim, então não comecem, tá, dear? Aí eu fazia, voltando para a rotina, eu fazia a laundry das meninas e também eu fazia o supermercado. Um dia sim, um dia não. Muita gente. Não é a nossa obrigação de au pair fazer o supermercado, tá, dear? Eu fazia porque a minha host, coitada, realmente ela não tinha tempo de fazer o supermercado e eu até gostava porque aí eu pegava as coisas que eu queria. Então, os meus hosts eram super de boa para eu pegar o que eu queria no supermercado, então eu até gostava de ir. Eu só não gostava quando tava nevando, porque aí tinha que colocar as coisas no carrinho, ir até o carro, na neve. Ai, aí eu odiava quando tava nevando fazer o supermercado. Mas né, eu gostava de fazer de uma maneira geral, porque aí eu colocava o que eu queria no carrinho. E os meus hosts, eles não tinham limite, assim, de gasto para ir ao supermercado. Ela deixava eu pegar, eu também não abusava, obviamente, né? A gente tem que ter um senso, né? Então, eu não abusava, eu pegava o que eu queria, eu podia cozinhar o que eu quisesse para as crianças, elas comiam de tudo. Tudo que eu fazia de comida brasileira, elas queriam experimentar, enfim, então, ok, eu fazia o supermercado, né? E, bom, aí, depois do supermercado, eu ia para a escola, eu ia para a faculdade, e eu fiz Notre Dame, uma faculdade lá em Cleveland, e eu estudava já era das 11 a 1, das 11 a 1 eu estudava. Aí eu chegava em casa, dear, e tirava uma soneca. Ai, take a nap. Todo dia eu fazia isso. Todo dia eu fazia isso, até da hora de buscar as crianças. As duas menores saíam 2:30 da tarde da escola. E as duas maiores, 3 horas. As duas menores eu buscava na escola e as maiores vinham de ônibus. E aí começava a segunda parte do meu dia, né? Então, off mesmo, eu tava às 10:30, eu estava off, e aí ia pra faculdade, ia fazer minhas coisas, tirava uma soneca, né? E começava de novo às 2:30. Aí as meninas tinham uma atividade todos os dias. Um dia era piano, outro dia era equitação, outro dia era futebol, outro dia as duas maiores voltavam para o rink, né? Nossa, eu dirigia demais, dear. Eu dirigia muito. Eu dirigia muito. Então, levava elas para cima e para baixo, né, para as atividades. Como eram 4, então os avós que moravam na mesma cidade, principalmente os pais do Tim, do meu host, eles me ajudavam muito, porque a equitação da Rebecca, por exemplo, era muito longe, eu dirigia 40 minutos, então eles ficavam com as outras 3 e dirigia elas se precisasse para outras atividades, enquanto eu ficava na equitação com a Rebecca, porque não compensava voltar para casa e depois voltar lá de novo, porque era longe. Então, o dia que eu ia para a equitação, ficava já lá e ficava esperando ela fazer a aula, né? Então, a minha schedule era bem agitada. Aí, quando eu voltava, então, de alguma atividade, já era aí a hora de preparar o dinner. Dinner nos Estados Unidos, o jantar, né, nos Estados Unidos é cedo, dear. É muito cedo. 5:30 da tarde eles estão jantando. E isso foi nas minhas 2 famílias. Então, eu acho
que é nos Estados Unidos. Porque as minhas amigas também faziam o dinner da família delas essa hora, 5h30, 6 da tarde pra gente, né? Então, 5h30 eu já... na verdade, eu começava antes, né? 5 horas que eu chegava de alguma atividade com elas, já começava a preparar alguma coisa. Se eu não tivesse muito tempo, era mac and cheese, era nuggets. A minha host nunca ligou, dear, muito pra coisa muito saudável. Eles não eram muito saudáveis. Eu que cozinhava, eu que gostava mesmo de cozinhar por mim, porque senão... nos primeiros 3 meses de Estados Unidos eu engordei 8 quilos. E eu pensei, meu Deus, vou virar uma bola se eu começar a comer aqui disparado a comida deles. Então, eu vou cozinhar. Então, eu cozinhava bastante. Eu fazia muito escondidinho, fazia muito estrogonofe, sabe? Não é muito saudável também, não. Eu fazia arroz, feijão não, porque... não tinha a panela de pressão, tinha uma panela lá, mas demorava muito tempo para fazer o feijão. E feijão em lata é horrível, nossa, é doce, não é igual ao nosso feijão. Então eu fazia arroz, né? E fazia uma carne moída com batata, enfim, né? Fazia bastante coisa para eu comer. E aí elas começavam a jantar, então 5h30, 6 horas no máximo. E aí depois disso elas tinham que fazer as tarefas, né, da escola, homework. Então eu não ajudava, só as 2 menores às vezes eu ajudava com alguma coisa ou outra, né, de matemática. Tentava, né, gente, porque eu não sou muito boa em matemática. Em inglês, elas eram melhores que eu. Então, eu tentava ajudar. Geografia, né? Tentava ali fazer minha parte. Mas a minha host também não ligava. Aí, depois do jantar, elas me ajudavam, eu ensinava, né? Bem que eu tinha que pegar um pouco no pé delas para colocar os pratos na lava-louça, né? Então, aí eu ligava a lava-louça quando tivesse cheia, né? Se não tivesse cheia ainda, então eu esperava a minha host chegar e aí ela fazer a comida dela, né? Ou se sobrasse do que eu tinha feito, ela comia, mas também, de novo, não era a minha obrigação cozinhar para eles, então sempre que sobrava ela agradecia muito. E se não sobrasse, também ela não falava nada, entendeu? Então não é a obrigação da au pair. E aí começava o bedtime, assim, pré-bedtime, que é o pré-paratório para ir para cama. Então eu mandava as meninas tomarem banho quando era dia de banho, porque lá tem dia de banho, né? Um dia sim, um dia não. Então, fazia a rotina, né? Mandava lá elas tomarem banho e tal, via se a homework já tinha sido feita, se a backpack, né? Se a mochila estava em ordem para o dia seguinte, porque o dia começava cheio no dia seguinte, novamente, né? Todo dia era essa rotina. E aí eu pedia para elas verificarem então a mochila e elas iam para a cama. E aí a minha host chegava às 7h30. Então, elas já tinham, quando era dia de banho, elas já tinham que ter tomado banho, né? Então, eu tinha que ficar, let's have a shower, time to shower, did you have your backpack? Vendo se estava tudo certinho, né? Do dia seguinte, e mandava elas tomarem banho. Então, quando a minha host chegava, elas já tinham que ter tomado banho e estarem, tipo, meio que se preparando para dormir. Porque o bedtime lá em casa era 8h30. 8h30
todo mundo tinha que estar na caminha, ó, dormindo. E aí, antes de eu ir pro meu quarto, antes de eu ficar off, eu tinha que preparar o lanche do dia seguinte, o lanche que elas levam na escola. Porque as minhas kids, elas levavam o lanchinho, né, a lancheira, não era lancheira, era um bag, assim, era um paper bag, sabe aqueles saco que a gente vê nos filmes que o povo põe a bebida para esconder? Elas levavam esse saco craft, né? Então eu colocava os lanches, deixava já na geladeira os 4, tudo organizadinho, certinho, pro dia seguinte, porque eu não tinha tempo de preparar na hora de manhã. Então eu preparava antes de ficar off. E aí, finalmente, eu estava off, depois estava um bagaço, e aí começava tudo de novo. Então, de semana era raro eu sair, porque eu acordava muito cedo. Então, veja bem, dear, o programa é isso. Você vai lá para trabalhar. Então, as meninas que têm uma vida maravilhosa, assim, de trabalhar 30 horas, que aconteceu comigo na segunda casa, tipo, eu trabalhava muito menos na segunda casa, eram 2 meninos só. Então, era metade do trabalho, né? E eles também faziam muitas atividades, a minha host também chegava às 7 da noite, saía de manhã, mas eu começava mais tarde, eu começava às 7 horas, né? Aí eu tinha um break maior durante o dia, porque os meninos, os 2 iam para a escola às 7h30, então eu dava o breakfast e já levava eles para a escola, 8 horas e aí, como era o meu segundo ano, eu já fazia laundry bem rápido, quando era 9 horas eu já estava off, dear. Então eu tinha das 9 até as 3 livre. E aí depois as atividades da tarde, que eram as mesmas das meninas, era ajudá-los com a homework, levá-los até alguma atividade. O Kobe fazia violino, o Jackson fazia guitarra, fazia soccer, fazia beisebol, o Kobe fazia basquete, então eu dirigia bastante também. A minha segunda casa foi em DC, então dirigia bastante também, mas era bem mais light. 7 horas eu já estava off, porque a minha host gostava de fazer o bedtime preparation com os meninos. Então ela lia pro Kobe, raramente eu lia, acontecia às vezes, mas ela lia pro Kobe. Aí o Jackson, que já era maiorzinho, tinha 11, né, se virava, fazia homework dele, ia pro quarto dele, boa, né? E aí 7 horas eu tava off. Mas é assim a vida da au pair, dear. E na minha primeira casa eu trabalhava nos finais de semana também. Então eu tinha só um final de semana inteiro por mês, que é o que o programa fala que a gente tem que ter, pelo menos um final de semana inteiro por mês, né? Mas o resto, aos sábados, eu trabalhava das 6 da tarde até meia-noite, 1h, dependia da onde os meus hosts iam, porque todo sábado eles tinham um date. Então, eu trabalhava aos sábados à noite. Então, dear, esse é o programa. O programa é mais de trabalho do que de estudo. Ele é mais de trabalho do que de viagem. Não que eu não tenha viajado, eu viajei, a gente tem férias, tem 2 semanas de férias que você pode viajar. Às vezes, a minha host era flexível, então a gente tinha uns combinados, tipo, ela me dava uma sexta-feira off para eu viajar sexta, sábado e domingo, quando eu tinha sábado e domingo off. Então, assim, eu era flexível com ela era flexível comigo, e a gente tinha os nossos combinados, e eu fiquei 1 ano de boa nessa casa. Claro, tinha os perrengues, porque não é fácil, mas fiquei, né, de boa. Em DC, fiquei outro ano em DC. Meus hosts também eram
eram pessoas muito boas. Lá eu tinha todos os finais de semana off, então eu fiz muito mais coisas com as meninas lá em DC. A gente viajou mais, claro, viagens mais locais para praia. Lá tem uma praia em Atlantic City que é perto de DC, então a gente ia. Mas enfim, o programa de au pair é um programa de trabalho, ok? Então você tem que ir com essa mentalidade, que você vai, sim, viajar, você vai aprender o inglês, você vai conhecer novas pessoas, mas você, a maior parte do tempo, está lá para trabalhar, ok? Então, tenha isso em mente. Veja outros relatos de outras meninas com outras schedules, né? Hoje em dia tem meninas que colocam a rotina no TikTok, então se informem, né? Veja, entenda o programa, veja se esse programa é realmente o que você está buscando, para você não ficar muito frustrada, não passar muito perrengue, não ficar psicologicamente abalada quando chegar lá, entendeu? Porque quanto mais a gente sabe do programa, melhor você vai lidar mais com os problemas, né? Melhor com os problemas. E aí, dear, você escolhe a sua agência, né? Depois de saber se o programa, se é o que você quer, né? Aí você escolhe a sua agência, a agência que você mais se identifique. Eu tenho alunas que começaram com a agência, com a APA, e depois mudaram para Cultural Care, por N motivos, né? Por causa da entrevista ou porque a comunicação da Cultural Care é melhor. Então, você veja aí que agência você vai querer se afiliar, né? Ter o seu application ali, né? Aí verifique todos os documentos e os requisitos. Se você tem, na live da segunda-feira passada, eu acho que eu falei sobre os requisitos, né? Ter entre 18 e 26 anos, experiência com as crianças, ter a habilitação, a gente dirige bastante, eu dirigia muito, né? Ter o inglês. Eles pedem intermediário, mas dá pra gente, né, passar pelas fases com o inglês básico, com a preparação certa, dá pra gente ir passando, né? É claro que quando você chegar lá, você vai passar um pouco mais de perrengue, mas enfim, o inglês, dear, a gente nunca tá 100% preparada para quando a gente chegar lá. Então, você vai passar perrengue. Anyway, eu achava que o meu inglês era uau, né? Eu já dava aula aqui no Brasil, coitado dos meus alunos. Então, eu achava que eu tava abafando no inglês. E cheguei lá e passei meus perrengues, né? Deixa eu ver aqui. Tem como achar família que não precisa dirigir? Ai, dear, é bem difícil. A não ser que você cuidar de baby, só baby, né? Que aí o bebê, a sua rotina vai ser com o bebê na casa, né? Mas ainda assim, as famílias pedem que você pelo menos saiba dirigir, porque vai que acontece alguma coisa, entendeu? E você tem que levar essa criança ao médico, por exemplo, porque eles não podem sair do trabalho, né? É complicado ir sem dirigir. Até, eu acho, tem até agência que não aceita, eu acho que se você não tem a CNH, né? Então, uma família de bebê, por exemplo, você não precisa ser um strong driver, né? Mas você precisa, pelo menos, saber dirigir ali numa emergência, né? Então, é importante, né? Então, veja se você tem os requisitos, né? Talvez, sim, talvez em Nova York seja um lugar que talvez você não precise mesmo dirigir, mas aí você
diminui muito o fluxo de famílias. Pensou se você só querer famílias de Nova York, você vai diminuir muito. Não tem coragem de ir? Tem algumas aulas para as pessoas que já têm CNH para perder o medo. Faça essas aulas, dear. Tem alguma. Eu sei que tem algumas agências, mas geralmente são agências não tão conhecidas, que o fluxo é muito pequeno de família. Bom, enfim, né? Eu sei que tinha uma Great Au Pair, acho que era isso, o nome é Euro Au Pair. Não, Euro é da Europa, né? Great Au Pair, eu acho. Que aceitava sem CNH. Mas, não sei, não posso falar nada dessa agência, porque eu não conheço. Então, falando dos requisitos, né? Ser solteira, ter o ensino médio completo, ter as referências com crianças, ter o passaporte, né? Ter as vacinas em dia, né? Porque a gente tem que completar lá a ficha médica. Enfim, dear, esses são os requisitos, não são muitos, né? Então, se você não tem experiência com criança, por exemplo, você pode ir já atrás disso, né? Você pode trabalhar como babá aqui, ou você pode se voluntariar numa creche, em igreja, escola, participar de acampamentos da sua igreja ali, que você fique cuidando das crianças e já vai tirando fotinhas, dear, para colocar depois no seu application, né? Você pode trabalhar em buffet, tem muita aluna minha que já trabalhou em buffet infantil. Você pode ser monitora em eventos, sabe? Essas monitoras de crianças, né? Fazer um estágio na escola, se você está cursando pedagogia, enfim, tem muitas maneiras de adquirir experiência com crianças. E já vai tirando fotinhas, né? Para que você possa colocar no seu application e também ter uma boa relação com as pessoas que você faz o voluntariado ou você trabalha no buffet, que de repente elas podem ser a sua referência. Lembra que a gente precisa de pelo menos 2 referências que não seja família, né? Aí, dear, também uma outra maneira de se preparar para o programa é, depois que você escolheu a sua agência, tal, você preenche todos os requisitos, você vai preencher o seu application, né? Então, você tem que preencher ele de maneira que você se venda ali, dear. O application, às vezes, eu fiz uma live com uma aluna minha, ela falou que não deu muita importância pro application dela. E aí ela falou, olha, eu não recomendo. E eu também não recomendo. Por quê? Porque o seu application é o seu currículo, dear. A família vai te ver por ali. O vídeo, né, é a sua vitrine, uma vitrine de uma loja. Então, a sua host vai primeiro assistir o vídeo. Se for um vídeo bacana, eu não falo de edição. Não precisa ter aquelas coisas mirabolantes de edição, mas precisa ter uma fala bacana, um script bacana, ok? Você tá ali se vendendo. Então, se o seu vídeo for um vídeo que tá bem escrito, bem falado, né? Ela vai ler aí o seu application. E o seu application tem que se vender. Igual o nosso currículo. Quando a gente está aplicando para uma empresa, tal, você elabora um currículo. Então, o seu application também tem que ser elaborado, ok? Crie, dear, um perfil que seja atraente, com os textos, as fotos. Lembre-se de não colocar foto com criança que não esteja vestida, né? Porque senão o seu application vai para correção, e aí demora um tempão para voltar, para você ficar online, né?
Então, coloque as fotos adequadas, um vídeo bacana e o texto legal, né? E aí, dear, um outro passo para se preparar é praticar para as entrevistas, né? Para as entrevistas da agência, para as entrevistas com as famílias, mesmo que você não tenha o inglês lá, aquelas coisas, né? A prática, ela leva à perfeição. A Deia, tá perguntando, né? Quantas fotos seriam ideal? Depende da sua agência, dear. Eu sei que na Au Pair na América, a gente só pode colocar 5 fotos. E na Au Pair Care e na Cultural Care, eu acho, se eu não me engano, não tem limite de fotos. Então, quanto mais, melhor. Tem que ver qual é a sua agência, ok? Então, pratique, dears. Mesmo que o seu inglês não for lá, aquelas coisas, pratique para a entrevista, porque a prática vai te levar à perfeição. Você não vai super aprender o inglês para a vida, mas você vai aprender o inglês com esse foco, para passar nas entrevistas, para passar nas etapas que você tem que passar. Você vai conseguir entender a gente, você vai conseguir entender as famílias, você vai conseguir passar por todas as etapas do processo se você praticar para as entrevistas, ok? Claro, com material que te ajude a fazer isso, né? Uma outra etapa da preparação é fazer o nosso check-up médico, né? Ver se todas as vacinas estão feitas. Você tem que fazer o raio-x do tórax depois do match. Então, procurar um médico, né, da sua confiança, pode ser do SUS, né, para preencher a sua ficha médica, né, que a gente tem que preencher e fazer o upload lá no application. Então, essa é uma outra etapa da preparação. E aí, dear, também eu oriento, né? Faça cursos e treinamentos para que o seu application seja mais rico e que você tenha mais contatos de famílias. Que cursos, dear? Faça cursos de primeiros socorros, tem muitos cursos online, tem cursos até gratuitos de primeiros socorros, né? Curso, igual eu falei para a Deia, curso de direção. Se você não é muito boa na direção, ainda tem esses cursos, né? Para deixar você melhor, mais confiante. Você não precisa ser um piloto de Fórmula 1, dear. Dirigir, na minha opinião, dirigir nos Estados Unidos é mais fácil, porque lá eles seguem as regras, né? Esqueci em português. Eles seguem as regras, então, na minha opinião, é mais fácil dirigir nos Estados Unidos. As ruas são mais largas, os carros são melhores, então, né, não tenha medo de dirigir lá. Então, faça um curso de direção se precisar. Outra coisa que eu falo para as meninas e que às vezes passa desapercebido é fazer um curso de natação, se você não sabe nadar. Eu ia muito para a piscina com as meninas, com os meninos também, na minha segunda casa. Eu ia muito para o clube. No verão, americano curte muito o verão, porque é curto, né? Então, eles viajam para a praia e geralmente você vai junto. A minha família me levou em várias viagens para a praia. E aí, claro, você não precisa ser uma nadadora espetacular, mas você também tem que estar preparada para pular numa piscina
se algo acontecer com a sua kid, né? Então, com criança, a gente tem que sempre ficar de olho, né? As minhas kids eram maiores, mas mesmo assim, eu sempre estava ali vendo e falando, não vai pro fundo, não vai pro fundo. Don't go to the deep, don't go to the deep. Apesar delas saberem nadar, né? Eu sempre ficava de olho. Então, se você não sabe, dear, eu recomendo que você faça algumas aulas para pelo menos ter noção, né, de pular numa piscina se algo acontecer, né, se elas forem muito para o fundo do mar e você precisar ir lá, né? Então, faça um curso de natação. Se você não sabe cozinhar muito bem, sei lá, bom, se bem que qualquer coisa que a gente faça, dear, é muito melhor que comida americana. Mas se você quiser, de repente, impressionar, você pode fazer um curso de culinária, enfim, tudo que agregue para o seu application, né? Porque hoje, chegou, né, Ellen? Chegou tarde, a live vai ficar assim, vai ficar gravada. Hoje em dia, a gente tem muitas meninas, né? Tem muitas meninas. Tem muita família, mas também tem muitas meninas. Na minha época tinha menos competição. Acho que é porque o au pair não era tão conhecido assim. Mas hoje a gente tem que se destacar das meninas, né? Então, quanto mais curso você tiver, melhor. Faça um curso de culinária, coloque lá que você é uma Masterchef. Tudo que você fizer, dear, você vai ser Masterchef para eles. Pelo menos nas duas casas, eu cozinhava muito bem para eles. E eu nem cozinho tanto assim, meu marido cozinha bem melhor que eu. Enfim, mas façam cursos, né, para melhorar o seu application. Outro passo muito importante também para se preparar para o au pair é se planejar financeiramente. Se planeje, porque não é só o valor da agência. Tem o valor da agência, aí tem o valor desses cursos, se você quiser fazer, aí tem o valor da CNH, se você precisar tirar, aí tem o valor do visto, depois do seu match. De repente você tem que pagar um médico para preencher a sua ficha, ou você tem que pagar uma correção de application porque o seu application não tem família. Não, a gente tem que estar preparada para tudo, ok? Você tem que investir num curso de inglês, né, para se preparar para as entrevistas. Então, são vários custos, né, vários investimentos que a gente faz para ser au pair que vai além da agência. Né? Tem depois também a PID, né, que é a CNH internacional, né, International Permission to Drive, né, que é a PID. Então a gente tem que pagar. A minha aluna, por exemplo, que eu fiz a live, ela teve que ir para outra cidade para tirar o visto dela, né? Então tem esses gastos que são extra agência, né? Então a gente tem que estar preparada para esses gastos. Então, se prepare financeiramente, né? Outro passo é procure, dear, saber sobre a cultura e os costumes americanos. O que a gente vê em filme é muito superficial, né? Isso, olha, fazer um par de óculos reserva, é isso mesmo, a gente tem que pensar. Tem mala para comprar, né? Então tem um monte de coisa que se você ficar juntando, se você juntar, dá mais de R$2.000, né? Então se prepare financeiramente para isso. Se prepare até para de repente ser negada e tentar o visto uma segunda vez. Acontece também, né? Então procure saber sobre a cultura
e os costumes. O que a gente vê em filme é muito superficial. É legal, eu dou várias dicas, eu tenho um canal no YouTube que chama Karina Au Pair, e lá eu também dou muitas dicas culturais, das coisas que eu passei, dos perrengues que eu passei, por causa da cultura, dos costumes, né? Uma coisa que a gente acha que americano é frio, não é, que eles são frios, eles são diferentes, eles são mais diretos, mas eles não são pessoas frias, né? Pelo menos não foi a minha experiência. Então, conhecer um pouco da cultura e ir sabendo, você vai conseguir lidar melhor. Então, quando eu fui au pair, eu não fiz isso, por isso que eu digo para vocês fazerem. E eu sofri um pouco com essa questão de ser frio da minha host, né? Ela era muito direta comigo e a gente é nova, né? Au pair, apesar de ter sido au pair com 26 anos, eu era muito imatura para minha idade. Tem meninas que dão baile em mim, assim, que eu vejo hoje, como as meninas são maduras hoje em dia. Eu com 26 era tão imatura, acho que mentalmente eu tinha 18. E eu sofri muito com esse ser cold da minha host. Eu levava tudo para um pessoal, assim, achava que ela não gostava de mim, sabe? Enfim, então, saiba, converse com pessoas, né, que estão lá, que tenham experiência de au pair, né? Para que você minimize esse choque, né? Então, é uma dica que eu dou. Participe, né? Outro meio de se preparar para o programa é participar dos grupos. Hoje em dia tem muitos grupos de Face, de WhatsApp, mas, né, filtra, cuidado ali para não se frustrar com experiências negativas de outras pessoas. É como eu falei, eu tive experiências tanto negativas, mas no geral foi muito mais positivo do que negativo, né? Então, eu não vou falar aqui para vocês nunca que foi um intercâmbio fácil. Nossa, eu era parte da família. Não é assim. Mas também eu não fui maltratada. Meus hosts eram pessoas gentis, educadas, nunca falavam, quando me apresentavam para as pessoas, nunca falaram, essa aqui é a nossa au pair, ou essa aqui é a nossa babá. Não, nunca. Eles me apresentavam, essa é a nossa amiga, Karina. Ela nos ajuda com as crianças. Sempre foi assim. Ela é do Brasil. Olha só que legal. Ela é do Brasil. Ela fala inglês. Ela tá aqui por um ano no intercâmbio. Olha que corajosa. Eles sempre me trataram desse jeito, né? Então eu nunca tive problema com os meus hosts. Eles eram excelentes, as duas casas, né? Mas é claro, dear, você não é filha deles. Eles não vão tratar você como tratam os filhos, porque eles são educados, são gentis, mas no fim é um intercâmbio de trabalho, como eu falei no começo. Você está lá para trabalhar. No primeiro momento que você não fizer a sua obrigação, eles vão falar para você e vão falar direto, né? E não vão ficar, olha, Karina, você tinha que fazer a laundry, mas você não fez, por que você não? Eles vão chegar com 2 pés no peito, né? E isso era difícil para mim, mas eu fui aprendendo, né, a lidar com isso, e no fim foi bom para eu amadurecer como pessoa, né? Então, cuidado com as experiências que são muito negativas, só falando mal, né? Eu filtraria, né?
mas façam parte desses grupos que é importante, ok? E por fim, mas muito importante, se prepare psicologicamente para dar errado. Se prepare para dar errado alguma coisa. Pode ser que você não consiga ficar online no tempo que você deseja, porque quando a gente faz o programa, a gente começa a idealizar. Eu vou preencher meu application, eu vou ficar online daqui uma semana, aí eu vou falar com 3, 4 famílias, eu vou pedir carro, eu vou pedir banheiro, eu vou pedir não sei o que, eu vou pedir gas, eu vou pedir compra no supermercado, eu vou pedir isso, e a família vai aceitar. Eu rio. Aí eu vou fazer poucas entrevistas, a minha família vai me amar porque eu sou a melhor au pair que pode existir para eles. E aí, dear, você ama a família e a família te rejeita. A família fala, infelizmente eu fechei com outra au pair. Aí o seu application, ele não fica online na hora que você quer que ele fique online. Ele vai para correção, a sua agente não te responde, ninguém responde seu WhatsApp aqui no Brasil, ninguém te dá crédito, né? E aí você quer trocar de agência, enfim, é muita coisa que dá errado, né? Então, aí você não tem o match com aquela família que você amou, ou pior, né? Você deu um match com a família que você acha perfeita, aí você foi para tirar o visto e foi negada. Nossa, essa é a pior coisa, eu acho que tem, né? Eu fui aprovada, graças a Deus, na minha primeira tentativa, mas a gente tem que estar preparada psicologicamente para dar errado, né? Para tudo dar errado, porque às vezes não é aquilo que a gente idealizou, né? Miriam, tenho uma dúvida sobre a idade limite de embarque. Posso fechar ou... Não veio o resto, dear. Faz de novo a pergunta, por favor. Então, é isso, dear. Esteja preparada psicologicamente para dar errado. Alguma coisa sempre dá errado, né? Eu, por exemplo, eu não queria uma família com muitas crianças, 4. Mas como eu estava na minha idade limite, eu fiz 26 anos em novembro e comecei o meu processo em fevereiro. Então, eu já tinha 26, novembro, dezembro, janeiro, já tinha 26 anos e 3 meses. Aí eu comecei o meu processo. Eu já tinha tudo, já tinha CNH, eu precisava só melhorar as minhas horas com crianças, eu fiz durante o processo, mas eu já preenchia todos os requisitos. Aí eu comecei a preencher o meu application em fevereiro, fiquei online no final de fevereiro, se eu não me engano, ou começo de março. E aí, em junho, não era antes, maio, eu fechei o meu match. E eu falei com muitas famílias, eu não queria um lugar muito frio, então tinham famílias com menos crianças, mas tudo lá de cima, que eu não queria um lugar muito frio, eu tinha medo de... Mas hoje, se fosse hoje dia, acho que eu teria ido, enfrentado, porque Cleveland também era frio, e eu passei por isso, e a gente passa, o frio não é um impedimento, dear, um lugar frio não é, né? Eu não tinha assim um lugar na minha mente, nossa, eu quero ir para Califórnia, eu nunca tive, mas eu só não queria lugar frio, e eu acabei indo para um lugar frio, porque depois que eu rejeitei a família, aí não tinha como voltar.
Então, eu fiquei muito presa a isso e o tempo foi passando e eu na idade limite, que aí eu fechei com um lugar frio e 4 meninas. E, ok, eu não me arrependo, os meus hosts foram ótimos, ótimas pessoas, as kids me davam trabalho que criança dá, normal. Mas, se eu fosse, né, um pouco mais inteligente, eu teria fechado com uma família que eu falei antes, que era de... não lembro se era Minnesota, era frio e era com M. Não era Michigan, não era Minnesota ou Milwaukee, uma coisa assim. E não fechei com eles, né, por ser muito lá em cima. E aí, se fosse hoje em dia, eu não me pegaria nesses detalhes pequenos, né? Então, eu acabei indo com essa família que, ok, foi bom para mim, mas eles não eram perfeitos, a casa era muito suja, foi difícil para eu me acostumar com isso. Então, a gente tem que ter um psicológico bem forte, assim, para aguentar. E uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é de tudo que a gente passou aqui no Brasil, né? Porque as etapas também não são fáceis, né? Cada mergulho é um flash na vida da au pair. E quando você chegar lá, dear, que você querer voltar para o Brasil, você lembre de tudo que você passou para chegar lá. Porque isso vai passar pela sua cabeça. Eu tenho certeza, passa por todas nós. O que eu vim fazer aqui? O que eu fiz da minha vida? Que a minha vida estava boa lá no Brasil, mesmo que não tivesse. Mas quando a gente está lá, parece que a gente tem uma vida ótima no Brasil. Aí você fala, what the heck did I do? O que eu fiz da minha vida? Largar tudo para vir aqui, ser babá, ser humilhada, passar por isso. Ai, meu Deus, essa casa imunda. Eu falava isso. Mas tenha em mente tudo o que você passou para chegar lá, dear. E não desista, ok? Não desista. Enfim, se prepare psicologicamente. Então, é isso que eu tenho para falar hoje para vocês de dica de preparação para o processo de au pair, dear. Mas eu realmente, eu recomendo muito o programa, porque apesar dos perrengues que a gente passa como au pair, é um programa maravilhoso. Não que, de novo, não que você vai ter a família perfeita, que você vai ser parte da família, não é isso. O programa, ele é maravilhoso por tudo que a gente conquista. A gente tem um inglês maravilhoso depois, né? A gente fica muito mais madura, a gente fica mais preparada profissionalmente quando você voltar para o Brasil. Você valoriza muito as coisas do Brasil quando você volta, né? Critica também, porque começa as comparações. Nossa, mas lá nos Estados Unidos era assim, aqui não é, porque aqui também não é perfeito, né? Sua família também não é perfeita aqui do Brasil. Então, vai começar esse tipo de comparação. E aí você vai querer até voltar. Isso aconteceu comigo, né? Eu queria voltar para os Estados Unidos, mas au pair não conseguia mais, porque eu voltei com 30 anos já. Né? Voltei com 30 anos. E porque, que nem eu tava falando, eu fui bem no limite mesmo, né? Então, mas eu recomendo, dear. É um intercâmbio que vai ser um divisor de águas na vida de vocês, com certeza. Eu espero ter ajudado vocês hoje sobre como se preparar, principalmente ser resiliente,
não desistir, continuar, porque vale a pena, vale muito a pena. Mesmo com tudo que a gente passa, vale muito a pena. Muito obrigada, meninas, por todas estarem aqui. Beijo e boa noite.